boa tarde. Hoje é dia 11 de dezembro de 2024. Estamos a vir de Lisboa para o Porto e hoje é um dia histórico. É histórico para o STEPS, é histórico também para o SUSP e para o SSP e é histórico para o setor da segurança privada. E é histórico porquê? Porque hoje foi depositado no Ministério do Trabalho em Lisboa a adesão aos contratos coletivos de trabalho existentes da AES, o que significa que a partir deste momento o STEPS, o SUSP e o SSP subscrevem todos os contratos que a AES tem subscrito com os diferentes sindicatos da POS. Além disso, o SUSP e o SSP fizeram algo que exige uma grande coragem. Também acabámos naturalmente de depositar o pedido de caducidade do contrato da AESIRF, que foi subscrito por estes dois sindicatos. Algo de uma grande coragem. E devo dar aqui a mão à palmatória e também uma palavra de agradecimento tanto ao Cláudio do SUSP como ao Rui do SSP, que atravessaram todo este processo negocial com uma enorme resistência e resiliência, mas sempre os três unidos, e conseguimos chegar a bom porto. A bom porto naquilo que é a nossa reivindicação de base. A reivindicação de base do STEPS sempre foi uma: conseguirmos chegar ao contrato coletivo de trabalho único. A criação do STEPS começou com alguns alicerces em termos de objetivos e um desses era esse: chegarmos ao contrato coletivo de trabalho único. E hoje está dado um grande passo nesse sentido. A conquista do contrato coletivo de trabalho único, o deixar de existir trabalhadores de primeira e de segunda e passarmos a ter regras iguais para todos. Vamos ver agora ao futuro o que é que nos vai trazer. A verdade é que conseguimos. Dizer também que no meio de toda esta negociação muitas coisas foram feitas que não foram publicadas, como é normal. Muitas vezes o segredo é alma de negócio, como toda a gente calcula. Foi conseguido que estes contratos coletivos passassem a ser ainda mais abrangentes, ou seja, conseguimos que os contratos coletivos passassem a definir valores a hora para ou seja, há três alterações que foram feitas na prática. Uma, que os contratos coletivos de trabalho passassem a ter um valor a hora para os SPRs, valor a hora de 11 euros, incluindo também esta especialidade dentro do contrato coletivo de trabalho. Conseguimos também que os formadores passassem a ter uma remuneração a hora de 11 euros, algo também não existia, não havia qualquer regulamentação nesse sentido, e assim passa a haver. Passou a haver também agora, com esta alteração que foi feita nos contratos, passou a existir ou seja, terminou uma diferenciação que existia para os trabalhadores das tesourarias, os operadores de valores. Não é uma coisa significativa, mas a verdade é que ficaram em igualdade de condições com a malta dos transportes de valores no que diz respeito, e com o resto do setor, e com a estática, com todos, no que diz respeito ao subsídio de alimentação, em que, na prática, quando houver serviços inferiores a 8 horas, têm direito ao subsídio de alimentação para todos. Portanto, tudo foi feito no sentido de criarmos estabilidade para o setor, e o SUSP, o SSP e nós, naturalmente, o STEPS, fizemos um grande trabalho nesse sentido. Mas o SUSP e o SSP tiveram aqui uma dificuldade acrescida, que é efetivamente pedir a caducidade do contrato coletivo de trabalho. Vejamos uma coisa: neste momento, aquilo que está em cima da mesa é a existência de um único contrato coletivo de trabalho. Agora há outro problema que é importante perceber. É importante que haja também a coragem de outras organizações sindicais em fazer o mesmo que fez o SUSP e o SSP.
porque existem ainda outros contratos coletivos de trabalho em vigor, contratos esses que necessariamente deve ser feito pedido de caducidade para efetivamente tirar todos os argumentos que possam existir no futuro para que se continue com o setor desregulado. Esta negociação que aconteceu agora para 2025 e para 2026, vamos ser muito diretos. Quando se contesta os aumentos que estão neste momento em cima da mesa, os aumentos não são maus, fique claro. Não estamos a falar de aumentos maus. O que está em cima da mesa não é se o aumento é bom ou se é mau, e as críticas que se ouviram pelos locais de trabalho fora, inclusive nas redes sociais, vão no sentido não de que o aumento é mau, mas sim se poderia ter mais, se poderia fazer mais. E sim, eu acho que se poderia fazer mais. Se mantendo o STEPS, o SUSP e o ASSP fora da negociação da contratação coletiva com a AES, mesmo assim foi possível criar um valor hora para SPRs que vai ser aplicado a mais de 8.000 trabalhadores a nível nacional, um valor hora para formadores que vai ser aplicado também a muitas centenas de trabalhadores a nível nacional. Imaginem o peso que teria se todos os sindicatos estivessem unidos numa única frente sindical a negociar um único contrato coletivo de trabalho. A AES pagou para fazermos este caminho, pagou aquilo que eram duas reivindicações importantes, outras haveria, mas pagou estas duas reivindicações que nós tínhamos. Imaginemos o que a AES estaria disponível a pagar para fazermos um caminho de uma melhoria salarial para todos os trabalhadores. Já para não falar na questão do indexante. O indexante ao salário mínimo nacional foi um desafio lançado por todos os sindicatos que eu acabei de referir, o STEPS, o SUSP e o ASSP. O interessante no meio disto é que tanto uma associação patronal como outra, nas suas propostas apresentadas, pegaram neste desafio do indexante percentual ao salário mínimo nacional, e se tivéssemos garantido isso, neste momento teríamos aumentos superiores. É importante esclarecer que há mentalidades, quanto a mim, ultrapassadas, não tenho dúvida nenhuma, quanto a mim ultrapassadas, de que este tipo de indexante à percentagem do salário mínimo nacional, o indexante do subsídio de alimentação ao limite máximo não tributável, que são questões que na prática já acontecem, mas há quem diga que isto põe em causa a negociação da contratação coletiva. É falso, é completamente falso, é uma ideia altamente ultrapassada. E a verdade é que há contratação coletiva que demonstra isso. Basta ver, existe uma associação patronal que negociou na altura com o governo e está ligada à questão dos motoristas, em que a contratação coletiva dos motoristas tem um indexante do salário mínimo nacional. Ou seja, qualquer trabalhador que ganhe acima do salário mínimo nacional, a partir do momento que tenha esse indexante, sempre que houver um aumento do salário mínimo nacional, vai matematicamente se distanciando do salário mínimo nacional. Na prática era isto que nós queríamos, era este o desafio que estava lançado. Pronto, lamentavelmente a negociação foi o que foi, e é legítimo, fique claro, é legítimo que qualquer organização sindical aceite determinado acordo. Agora, naturalmente, que fique a nós e ao SUSP e ao ASSP e também a muitos milhares de trabalhadores por esse país fora, certamente que ficam amargo de boca, sentirem que se perdeu aqui uma oportunidade para realmente fazermos aqui um avanço significativo naquilo que seriam
os direitos dos trabalhadores, aquilo que seria os salários dos trabalhadores e aquilo que seria algumas questões que nós tínhamos proposto, acima de tudo para tentar melhorar aquilo que é a nossa qualidade de vida, aquilo que é a relação e a ligação da nossa vida profissional com a vida familiar. Estavam implementadas ali algumas reivindicações para todos os setores de atividade, desde a estática, aos aeroportuários, aos portuários, aos transportes de valores. Todas as áreas de atividade estavam-se consagradas naquilo que foi a proposta que o STEPS, o SUSP e o ASSP apresentaram. Foi pena efetivamente o desafio que foi lançado no início todo este processo negocial não ter sido aceito pelos outros sindicatos, pela POS. Esperemos que este passo que nós estamos a dar hoje sirva acima de tudo para que no futuro e no futuro próximo, porque entendo que as negociações não podem começar 2 ou 3 meses antes do final do ano, mas que no futuro próximo sirvam acima de tudo para que toda a gente ponha os seus egos de lado, que ponham de lado as suas preocupações pessoais, organizacionais, e ponha acima de tudo a preocupação com aquilo que é o mais importante, que são os trabalhadores. Eu sou coordenador-geral do STEPS, preocupa-me o STEPS, preocupa-me a organização, preocupa-me o trabalho que fazemos, porque acima de tudo quero, e toda a direção quer, que o trabalho que nós façamos que seja um trabalho honesto, um trabalho com consequências positivas para os trabalhadores. É isso que temos feito desde que nos formamos, com resultados fantásticos. Mas camaradas, colegas, no dia em que esta direção sentir que se calhar somos prejudiciais aos trabalhadores, nós preferimos deixar de existir e encerrar portas ao STEPS. O mais importante não é o STEPS, o mais importante são os trabalhadores. E iremos trabalhar sempre em prol de conseguir uma vida melhor para todos nós. Porque todos nós somos trabalhadores. Camaradas, um bom ano para todos, um excelente Natal. Um excelente Natal também aos camaradas que hoje também ajudámos a resolver a questão da transmissão de estabelecimento no Ministério do Trabalho. E digo ajudámos porque não fomos só nós. Temos de ser honestos. Nunca nenhuma organização sozinha consegue resolver estas problemáticas. Este problema foi resolvido pelo STEPS, pelo SUSP, pelo ASSP, mas também pela GERD, mas também pela Secretaria-Geral do Trabalho, mas também pela PowerShield. Todos participámos para conseguirmos resolver os problemas. E cada vez acredito mais nesta direção que temos e cada vez acredito mais que o STEPS apareceu para inovar a forma de fazer sindicalismo, para inovar a forma de nos entendermos com os diferentes parceiros sociais e para, acima de tudo, criar condições para que, através do diálogo, possamos fazer um bom caminho para melhorar a vida dos trabalhadores. Camaradas, obrigado a todos e um grande abraço.